Basicamente, Paul Mick tinha acabado de cortar a cabeça daquele pirata, sem mais e sem menos, e a plateia basicamente foi a loucura, enquanto o pirata nem entendia o que estava acontecendo e a sua cabeça caía rapidamente do seu corpo. E nesse momento, ele caiu no chão e ficou morto por ali mesmo. E o pirata não acreditou no que tinha acabado de acontecer, já que ninguém tinha visto direito o que aquele garoto tinha feito. Então, ele só continuou reclamando, dizendo que os tubarões eram chatos demais. E ele decapitou o Mantis rapidamente, onde todos acharam impossível. Porém, Jim começou a pensar que, num instante, ele decapitou o cara com a aura da espada. E agora, ele tinha entendido que, na verdade, aquele garoto era o Dante Hairan. E ele realmente tinha feito a batalha acabar em um instante. E eles então declararam como vencedor Paul Mick. Porém, atrás de Jim, tinha Beiradinho e Fel gritando como um louco na torcida, dizendo que aquilo que era uma batalha de verdade e torcendo muito para Paul Mick, e dizendo também que iria apostar tudo naquele moleque. Porém, Jim estava muito assustado, já que Beiradinho e Fel estava ali e ele só perguntava por que aquele cara estava lá. Basicamente, ele era um fanático por lutas, ou ele estava ali só para se divertir. E os caras que estavam do lado deles também estavam dizendo que iriam apostar tudo naquele cara. Eles realmente acreditavam muito no palpite de Beiradinho e realmente perguntaram se podiam apostar tudo nele. E ele então disse que ainda se perguntassem, mesmo depois do que acabaram de ver, Paul Mick basicamente era uma lenda viva e mesmo que se precisasse apostar suas vidas, deveriam apostar nele. Porém, nesse momento, Jim começou a se perguntar se aquele cara realmente estava numa missão ou ele só estava ali curtindo demais para ser uma missão. Ele então pensou que se ele fosse pego, ele iria cair em um grande problema, então ele só iria se esconder. Porém, Beiradinho observou que ele parecia alguém realmente muito parecido com Jim. Porém, ele se perguntou se ele estava realmente ali, mas Jim virou rapidamente tentando se esconder. Paul também estava observando a arquibancada e Beiradinho e Fel era muito barulhento e até mesmo ele conseguiu perceber que ele estava lá e fazia muito tempo que não tinha visto Beiradinho e Fel, já que só tinha visto ele lá no banquete da família Zefel e nunca imaginou que ele estaria torcendo por ele logo ali. Então ele começou até mesmo a acenar para Beiradinho, dizendo que estava feliz em ver ele. E enquanto todos eles começavam a se divertir, Jim estava no meio, fingindo que não estava lá. E agora, eles iriam ouvir o que o vencedor tinha a falar antes de começar a próxima partida. Então começou a dizer o que vinha em sua mente. E realmente, ele disse que ficou feliz de ter eliminado um dos malignos daquele mundo e esperava que ele não se tornasse um pirata em sua próxima vida. Então o pirata começou a rir muito, dizendo que não era recomendado virar um pirata quando é uma criança, dizendo também que o que ele disse poderia chatear muito todos os piratas com o que ele disse. E realmente o garoto era bem engraçado, então disse para que ele desse o seu melhor no torneio, e todos os piratas ali iriam amar ver ele depois de tudo aquilo acabar. Basicamente, eles iriam querer caçar aquele garoto a todo tempo. Então, o pirata então lançou seu chapéu para cima, dizendo que iria começar a próxima partida, chamando então os próximos participantes para a batalha. Então, durante esse tempo, ele viu que todas as lutas que ocorreram depois, ninguém chamou mais a atenção de Jim, exceto esse tal de Paul. Ele quase tinha certeza que, na verdade, era o Dante Hairan. E ele parecia jovem, mas a sua esgrima só dava a entender que ele era um Hairan. E Jim se perguntou se conseguiria ganhar dele, já que seria possível se ele usasse magia e energia espiritual, porque só com a esgrima não iria dar. Mas ainda era cedo demais para ele achar isso. Enquanto isso, tinham dito a Jim, alguns grupos já teriam acabado com suas partidas, o que significa que ele tinha 4 dias para chegar na sua vez, e até lá ele precisava sobreviver todas as noites. Porém, vemos que tinha alguém se aproximando, e era realmente Dante Hairan, já que ele estava sendo caçado por basicamente os 17 grupos. Ele não só exalava um grande cheiro de sangue, como também estava sujo e até mesmo com a boca ressecada. Basicamente, eles estavam caçando ele a todo o tempo. Vemos então que Beiradinho e Fel estava conversando com um dos anciões, e ele estava brincando com algo em sua mão, porém ele tinha dito que não deu aquilo para ele ficar brincando, e aquilo era algo que o vice-patriarca iria usar quando realmente precisasse, então disse para que ele tomasse cuidado com aquilo, e ele então pediu desculpa ao ancião,
dizendo que ele se sentia muito melhor mantendo aquilo com ele. Então perguntou qual foi o motivo que chamou ele. Então ele começou a dizer que na ilha ao sul de Belarus, naquela época do ano, era feita uma competição entre lutadores, perguntando se ele fazia alguma ideia do que era aquela competição do Cosmos. Ele então disse que não, já que era a primeira vez ouvindo falar dela. Então ele disse que deveria ser uma competição feita por piratas. E não tinha como ele saber de algo assim, o que fez o velho ficar mais irritado ainda. E ele então continuou dizendo que por ter certeza que ele não sabia de nada, ele nem sabia sobre o que ele estava falando. Seu velho então iria mandar ele para lá, essa época do ano, mas ele nem sabia o porquê ele estava indo para lá. Então, o velho disse que Dante Hairan, o patriarca interino e a família Hairan, que participou do banquete do ano passado, eles estavam participando da competição naquele ano, e disse por favor para ele ir lá para ver o quão poderoso o seu futuro inimigo seria, dizendo que ele deveria aproveitar essa chance para ver aquilo pessoalmente, e foi o que falaram para ele fazer ali enquanto desabafava com os guardas. Porém, ele falou que só ganhou um trocado ali e aqui, mas nada demais. E ele também disse que como numa competição dessas, não teve nenhuma batalha legal em 2 dias, e foi bom realmente ver as habilidades do Dante, mas o resto era tudo ruim. Porém, começou a se perguntar onde estavam os caras bons, então ele viu um tal nome de Jean Grey, e pensou então que o Jean estava ali não só para assistir, mas também para lutar, o que deu mais ânimo ainda, já que ele não esperava a hora para aquela luta acontecer. E Jean também estava lutando, e ele estava bem cansado após colocar a sua espada no chão, e tinha um total de 147 participantes até naquele momento, e 35 já tinham morrido. 5 pessoas tinham morrido na melhor de 2 e o resto morreu simplesmente fora da arena. E daqui a pouco, participantes de outros grupos iriam começar a atacar. Ele não poderia baixar a guarda por um segundo sequer, e ele basicamente estava morrendo de sono. E se ele dormisse, ele não poderia saber o que iria acontecer, já que quando ele era cadete, no seu treinamento ele nunca teve uma boa noite de sono, mas essa era a primeira vez que ele estava acordado há mais de 4 dias. E Jim começou a se levantar com muita dificuldade. Ele achou bem estranho aquela pessoa se aproximando dele num lugar tão silencioso, e realmente aquela pessoa não estava nem tentando esconder a sua presença, e parecia que essa pessoa estava bem confiante, e simplesmente era Dante Hairan. Ele tinha se aproximado, porém Jin não sabia o real motivo dele estar ali, e ele chegou pedindo de verdade que tinha sido mal ter que conhecer ele nessas condições, e perguntando se eles poderiam conversar. Então ele percebeu que realmente tinha algo estranho, e pediu por favor que deixasse ele dormir, e se deixasse, ele iria fazer guarda para ele também. E ele perguntou o que ele estava falando, e Dante começou a dizer, já que tinha assistido ele ontem, e achou que ele era um bom lutador, e um incrível lutador. Então pediu por favor que Jin cuidasse dele, enquanto ele desmaiou de sono no chão. Jin simplesmente não entendeu nada, se perguntando se não tinham treinado o garoto para não precisar dormir durante um bom tempo, e realmente Jin percebeu que realmente aquele garoto estava basicamente acabado, e sem contar que viu um grande cheiro forte de sangue dele, e parecia que ele tinha sido atacado por muitas, mas muitas pessoas, e além disso, tinham outras pessoas do lado de fora, esperando e vendo se realmente ele já estava indo dormir. Então, eles disseram que iriam esperar o sinal, porém nesse momento Jin saiu pelo lado de fora e começou a observar ele, porém no mesmo instante ele matou o cara, dizendo que eles não tinham ouvido os rumores, que quem colocasse o pé naquele lugar iria morrer. Então, eles começaram a pedir para que ele esperasse, sabendo que ele era Jean Grey e que tinha matado 30 pessoas sozinho. Então pediram para ter calma, dizendo que eles não estavam ali para matar ele, mas sim matar Dante Hairan. Enquanto o outro distraía, o outro estava preparando um dado com veneno, e ele realmente já estava pronto para atirar. Enquanto o outro continuava dizendo que se desse Paul Mickey para eles, o cara que tinha acabado de entrar no quarto deles, eles então iriam embora rapidamente. Porém, quando atiraram aquela flecha, o nosso prota conseguiu pegá-la com a mão e percebeu que realmente tinha veneno lá. E já que eles estavam indo tão longe para matar um só garoto, eles teriam que pagar o peso por isso. E ainda por cima, ele disse que não sabia quem estava por trás, mas perguntou a eles se eles iriam aguentar as consequências. Vemos então que Dante Hairan estava acordando, e ele não acreditou que ainda estava vivo depois de adormecer, já que era
chance perfeita de Jim matar esse cara. E Jim começou a dizer que os caras que estavam seguindo eles eram subordinados de um tal pirata chamado Ciclope Joe. E realmente, quem falou isso foi o último sobrevivente deles, e eles planejavam capturar algum Rucandel por dinheiro. Dante então ficou muito feliz, já que tinha protegido ele, e ele nunca pensou que um estranho faria isso por ele, agradecendo muito. E enfim, ele começou a dizer que não era algum desses ultrajantes Rucandels. Ele tinha percebido que tinha falado aquilo muito alto e não pensado. Ele então agradeceu por ter salvado ele e depois explicava a situação. Mas o motivo deles estarem atrás dele é porque ele era um nobre, e embora não fosse um Rucandel. Ele só disse isso porque ele era um nobre de Belmont e pediu desculpas mais uma vez, dizendo que não poderia falar mais do que aquilo. Então agradeceu por entender e disse também que devia sua vida ao nosso prota. E após isso ele disse que não sabia como recompensar ele. Então o nosso prota começou a falar olho por olho e realmente disse vida por vida. E Hannah começou a dizer que quando ele estivesse em perigo, não importa o que acontecesse, daria sua vida para proteger ele. E até mesmo disse que iria colocar a sua honra em jogo por aquilo. Porém o nosso prota só queria dormir. Dizendo então a Paul que ele deveria fazer como ele quisesse, já que primeiro ele precisava dormir. Então agora ele iria ficar de guarda enquanto jogou a espada dele de volta. E pediu também para que acordasse ele antes do 13º grupo começar a batalhar. Então enquanto ele estava quase dormindo, o Dante começou a falar que realmente proteger fazia parte do que ele tinha jurado, então ele podia ficar tranquilo. E o nosso prota disse tá, e simplesmente dormiu como se fosse um neném naquele chão. E após isso, Dante começou a pensar que ele parecia ser durão, mas lutou por ele, alguém que nunca tinha conhecido antes, e realmente ele achou que fez um bom amigo. No dia seguinte, Dante Hairan estava lutando mais uma vez, e agora dessa vez estava descansado, e simplesmente acabou com o oponente com mais um golpe. E o vencedor foi declarado como ele mais uma vez, Paul Mick. Todos da plateia começaram a gritar o seu nome, e após isso ele limpou sua espada, e do outro lado também tinha um vencedor, outro cara também que era forte, o chamado Jean Grey. E vemos então que todos também estavam torcendo por ele, e realmente ele lutava muito bem. Todos diziam que ele era realmente incrível, e se perguntavam se ele era mais forte que o Paul Milk, e realmente aquela iria ser difícil de se derrotar, já que pensavam que Paul era um porta-bandeira de Rucandel, mas na verdade era o contrário. Então, vemos que outras pessoas estavam conversando, dizendo que os finalistas daquele ano na arena eram aqueles dois garotos, e provavelmente esse ano estava chato demais por causa daqueles dois garotos, e realmente perguntaram se eles iriam ficar parados sem fazer nada, já que embora eles fossem habilidosos, eles só eram duas pessoas. O outro homem começou a dizer que se eles se reunissem e atacassem eles antes de preliminares começarem, eles teriam a chance de acabar com aquilo, dizendo que todos eles poderiam. Porém, o outro homem chegou dizendo que eles não deveriam fazer aquilo, já que eles não iriam conseguir nem fazer cócegas naqueles garotos, dizendo que Jean Grey era chamado de ceifador, e tinha certeza que ele sabia o motivo de terem dado aquele apelido para ele, perguntando se realmente eles achavam que teriam alguma chance contra eles, e realmente os dois estavam na mesma cela. Após isso, ele saiu dizendo que só estava evitando que eles fizessem um ataque suicida, já que eles realmente eram famosinhos ali, e seria bem triste se eles morressem antes mesmo de tudo começar de verdade. E nesse momento, até alguns participantes desistiram, dizendo que tinham acabado por ali, e o outro homem não acreditou que eles estavam desistindo tão fácil assim, já que eles poderiam fazer um plano e simplesmente vazar dali. E isso era a melhor coisa que eles poderiam fazer, já que por sorte eles não estavam na mesma lista que eles. E então, o homem começou até a dizer que achava que não queria morrer ali também. Eles continuaram conversando entre si que realmente outras pessoas não poderiam saber daquilo e que também não deveriam espalhar essa informação para mais ninguém. Enquanto aquele soldado que tinha espalhado a informação estava do lado de fora ouvindo tudo. Então, após isso, vemos que eles estavam conversando sobre aqueles caras e realmente acharam que eles eram miseráveis e gratos. E após isso, o velho realmente achou que eles estavam manipulando as batalhas, estavam querendo dizer que eles estavam de maracutaia
e aquilo iria acabar com a competição. Então, o pirata começou a perguntar o que eles iriam fazer, já que a competição ia ser bem entediante, já que os melhores soldados estavam indo embora, e até mesmo a audiência iria perceber. E o pirata disse que sabia disso, e que agora ele só precisava que Jean Grey e Paul Milk se encontrassem na final mesmo. Então eles iriam sacrificar qualquer um desses jogadores horríveis, e para aqueles moleques chegarem na final e se encontrarem, e ainda por cima iria aumentar o lucro ao máximo que puderem, tirando o daqueles dois, que os apostadores não iriam conseguir parar de apostar, e sem contar que eles iriam mudar tudo agora, e tudo iria dar certo, já que eles dois iriam se encontrar na final. E realmente, o pirata disse que iria ganhar muito dinheiro com tudo aquilo. E vemos que a arena estava à loucura. Tinha até um cara que estava muito doido com as competições. E Beiradinho e Fel esperava que um deles fosse como uma supernova que chocou a todos na primeira batalha, e o outro era um ceifador que fedia sangue antes mesmo de tudo começar. E os seus subordinados achavam que Paul Milk iria ganhar, e outro também, já que a esgrima dele era melhor do que esse tal de Jean. E realmente perguntaram ao mestre deles se ele tinha apostado tudo em Paul Milk. Porém, ele, pensando muito, disse que apostou tudo no Jean Grey, colocando então 100 mil ouros nele, porém nem eles acreditaram, e começaram até a dizer ao jovem mestre deles que as chances de Jean Grey ganhar é de 1 em 3. Até mesmo se ele vencesse, ele não achava que os piratas iriam dar 300 mil ouros a ele. Porém, ele disse que o cara da Cosmos era um pirata muito, mas muito rico do que eles imaginavam, e se eles vendessem algumas ilhas, eles conseguiriam pagar. Nesse momento, o pirata começou a gritar, agradecendo por todos o esperarem, e dizendo que, senhoras e senhores, o rei pirata Cosmos, porém nesse momento jogaram algo na cabeça dele, dizendo que ele deveria se apressar logo e trazer Paul Milk e Jean Grey, já que eles não queriam esperar mais pela batalha. Ele pensou que aqueles nobres eram realmente inúteis e iria até mesmo dobrar a taxa de entrega no próximo ano só por causa deles. Então ele pensou e disse: chega de conversa fiada, vamos chamar os anfitriões do dia. Chamando então Paul Milk, e todos começaram a torcer por ele. E após isso, ele realmente entrou em campo e se preparou para o combate, e chamando também o seu oponente, o ceifador do 13º grupo, o misterioso jovem espadachim, Jean Grey. Porém, alguém começou a gritar a Jean, dizendo que tinha apostado tudo nele, enquanto pensava que Beiradinho era simplesmente um animal. E após isso, sem mais delongas, o pirata disse que a batalha iria começar. E eles desapareceram de lá, disse que os dois deveriam começar imediatamente. Eles então no início foram pacientes e começaram a observar um ao outro enquanto caminhavam devagar. Porém, Paul usou a sua habilidade ao máximo e sumiu da frente do nosso prota, e ele percebeu que a espada de Paul estava rapidamente vindo em direção à sua cabeça, mas ele conseguiu defender por alguns segundos, percebendo que o garoto era muito rápido e desviando daquilo, e ele começou a dizer que sabia que aquele truque barato não iria funcionar contra Jean, e agora, sendo assim, ele iria usar toda a sua habilidade, dizendo também que iria levar a sério aquela batalha. E após isso, ele começou a concentrar a aura na ponta da sua espada. Realmente ele estava levando muito a sério aquilo, e Jean também não ficou para trás, também começou a concentrar a aura em sua, dizendo que ele deveria vir com tudo, e os dois realmente estavam no impasse, e a batalha estava muito emocionante, e quando eles começaram a usar a aura, meu parceiro, até a poeira começou a subir, causando basicamente um caos naquele lugar, e os dois estavam realmente lutando seriamente, e todos os participantes que estavam vendo aquilo estavam percebendo que aquilo realmente era fora do comum. Aquela batalha estava sendo uma batalha lendária de dois jovens, e se eles estivessem lá, teriam morrido com os simples golpes que eles estavam travando. E a batalha realmente estava muito emocionante, os dois estavam lutando com muita seriedade e trocando vários golpes, e nesse momento vemos que Jean estava analisando seu oponente e percebeu que o primeiro ataque dele tinha sido muito mais rápido. Porém agora ele aparentava estar economizando energia, e ele só acelerava quando precisava, o que queria dizer que o nosso prota tinha uma chance de ganhar, ou ele não estava levando aquela luta a sério. Então Jean precisava acompanhar ele e estava se esforçando ao máximo para que isso acontecesse, e simplesmente começaram a
até mesmo a brilhar a arena com a luta que eles estavam levando, e eles iriam correndo em direções enquanto trocavam golpes. E realmente todos que viam aquela batalha achavam aquilo que era uma loucura e pensavam que não conseguiriam ver uma luta dessas em um lugar acabado como aquele. E realmente era uma luta incrível. E nesse momento vemos que não achava que de jeito nenhum aquilo era uma luta de criança, e ele estava tão nervoso que estava apertando seu braço com os dedos, e até mesmo seus dedos estavam suados vendo aquela luta. Ou então começou a dizer a Jin que ele estava aguentando bem, mas se ele tinha uma carta na manga, ia ser a melhor hora para ele poder usar, porque agora ele iria acelerar mais ainda a sua velocidade. E Jin, vendo isso, percebeu que o cara já estava atrás dele e a velocidade tinha aumentado muito, desviando por pouco do seu ataque. E Jin ficou maluco vendo que aquele cara estava mais rápido que ele. E realmente aquele cara começou a acertar o nosso prota, cortando ele. E acertando então o primeiro golpe da partida. Porém, o nosso prota não ia deixar isso fácil, e ele então começou a atacar também. Ele estava tentando resistir à velocidade daquele cara enquanto ele tentava atacar. A plateia estava aí na loucura, dizendo que deveria mandar aquele cara para o inferno, dizendo que mais um pouco ele iria ganhar. E após isso, ele entendia que aquela força do Jin era realmente muito poderosa, e era uma esgrima destrutível, e tinha um físico também abençoado, que tornava aquilo possível. E percebendo que ele tinha uma resistência superior no corpo, e ele estava prolongando aquela batalha de propósito, e como esperado, ele também estava usando um nome fácil, descobrindo então que na verdade ele era Jin Rukandel, confirmando as suas suspeitas. Mas era isso. Enquanto ele estava lutando, ele achou que era pouco o que Jin estava fazendo, mesmo sendo o Rukandel, perguntando se ele tinha algo então a mais. Que ele tinha cometido um erro. E quando ele foi para cortar a cabeça do nosso prota, o nosso prota começou a olhar seriamente para ele, e ele começou a ficar assustado, se afastando rapidamente. Peradinho, porém, achou muito estranho a respeito do que estava acontecendo, se perguntando, ele estava bem perto de matar o nosso prota, mas mesmo assim ele não avançou mais. Dante Haran achou estranho, já que se ele tivesse cortado nosso prota, ele achou que teria sido atacado por algo a mais. E realmente o nosso prota achou estranho, já que ele não estava conseguindo controlar, já que ele quase tinha usado a sua energia espiritual e estava se preparando para, enquanto dizia para si mesmo que estava preparado para as dificuldades. Ele então disse que agora era a sua vez, tirando até mesmo a luva e usando um ataque poderoso. E esse ataque que o nosso prota usou era muito pesado e simplesmente fez até a perna do Dante começar a tremer. E ele achou que não era um corte simples, já que todos os seus ataques tinham a mesma força no primeiro, mas agora ela não tinha falhas, fazendo até com que a boca de Dante Haran começasse a sangrar. Ele realmente estava sendo pressionado e talvez ele pensou que devesse ter usado todo o seu poder desde o início. E se realmente aquilo continuasse daquele jeito, ele poderia até mesmo acabar matando Jin Rukandel. Porém, Jin, diante de tudo aquilo, começou a parar de lutar e começou a dizer a Dante que ele deveria parar de brincar, já que ele estava hesitando com ele, e perguntou quem ele achava que ele era. Ele então disse que era Jin Rukandel e não deveria estragar a luta deles, chamando ele de Dante Haran. Dante então começou a sorrir, vendo que realmente ele poderia usar tudo de si. Ele então disse que tinha mostrado um lado vergonhoso dele, chamando ele de Jin Rukandel, perguntando a ele se agora ele poderia lutar com ele de novo, e finalmente eles iriam lutar a sério. Os dois então deram um passo à frente e apontaram suas espadas juntos, e eles então se prepararam para começar a lutar seriamente. E vemos então que a velocidade dos dois tinha aumentado muito, e ainda por cima, a força também que eles estavam impactando em seus golpes era maior. E vendo isso, a batalha se tornou mais frenética ainda, se tornando basicamente um banho de sangue. Jin então começou até mesmo a se cortar, e Haran começou a atacar mais e mais. E vemos então que Jin não estava para brincadeira. Ele começou a desviar até mesmo o ataque de Haran, jogando ele para o alto e atacando com toda a sua força. Porém, aquilo levantou uma margem de poeira gigantesca e Haran conseguiu desviar daquele ataque, mas também desviou com muito medo. E vemos que depois disso, eles estavam acelerando mais ainda, e Dante Haran quase acertou um golpe perfeito no nosso prota, e ele desviou por milissegundos, abaixando rapidamente. E vemos então que depois disso
isso, o nosso prota partiu para cima de novo dele, e ele só pensava que Dante e Hairan deveria estar no limite, assim como ele também estava, e se perguntou como eles estavam aguentando essa batalha, chamando Dante e Hairan realmente de um gênio. Dante, porém, era um gênio que só aparecia uma vez a cada poucos séculos, e julgando com um talento abençoado pelos deuses, mas ele nasceu com um corpo fraco e frágil. E Jin basicamente tinha nadado pelo inferno por causa daquela maldita maldição que ele teve, e por isso que ele sabia e entendia Dante e Hairan, o seu sofrimento solitário através da escuridão que aparentava ser eterna, e ele estava basicamente desesperado quando viu seu corpo fraco, mas achou incrível como ele chicoteou à beira da morte para chegar aonde ele estava até agora. E Dante e Hairan pensava que Jin, mesmo sendo o 13º filho, ele nasceu com tudo, e ainda por cima um corpo abençoado e talento. Mas a única coisa que ele sentia no nosso prota, na verdade, era desespero. Considerando tudo o que ele tinha, qual era o motivo considerado para ele ter tanto desespero? Talvez até mesmo fosse raiva, porque ele era o mais novo, ou porque ele não estava na linha de sucessão. Ele pensou que não fosse algum desses motivos tolos. Ele não via nada mais, ele só almejava se tornar o mais forte, e era só por isso que o nosso prota tinha aguentado tudo isso, mas eles começaram a se perguntar o quanto eles tinham aguentado para chegar aonde eles estavam, e eles nem se lembravam mais, nem de quantas vezes eles caíram em desespero, ou quantas vezes eles tinham se deixado levar pelo desânimo, e quantas vezes tinham se levantado. A única coisa que eles conseguiam se lembrar era que eles queriam vencer. Nesse momento, na batalha, um deles foi atingido, e simplesmente Dairan começou a cuspir sangue, e o corpo dele não estava mais aguentando e começou a, na verdade, falhar. Mas se Jin parasse naquele momento, seria como se fosse um insulto para Dairan, e realmente ele cortou Hairan, e Dante e Hairan, recebendo aquele golpe, quase caiu no chão, e Jin realmente não queria matar Hairan, mas ele não tinha outra escolha. Então, mesmo quase chegando a matar Hairan, ele mesmo parou seu braço na intenção de não matá-lo, e enquanto isso, ele viu que Hairan estava na verdade sorrindo, e dizendo que aquilo tudo era muito divertido, enquanto ele caiu no chão. Então ele começou a gritar rapidamente para que chamassem um médico. Porém, Beiradinha apareceu rapidamente atrás dele, e ele viu que na verdade aquilo era pior do que ele tinha previsto, dizendo a Jin que não deveria se preocupar, e afirmando que iria garantir que ele sobrevivesse. Ele estava fazendo o máximo para poder curar Hairan, porém não estava funcionando, e Beiradinha viu que ele não deveria se preocupar. Na verdade, ele estava dando o seu melhor, mas provavelmente já era tarde demais, já que aquilo estava além do ponto onde nem mesmo uma cura com magia pudesse funcionar. Dizendo que não só seus ossos, mas nada estava saudável, e mesmo até seus órgãos estavam quase destruídos, sendo um milagre ele ter aguentado até ali. E além disso, a sua aura também estava furiosa, e nesse estado a magia de cura só iria causar mais dor naquele garoto, e a única forma de manter ele vivo era outra, dizendo a Jin que prestasse muita atenção, já que aquilo iria ser um segredo. Os soldados, porém, se aproximaram do mestre deles, dizendo que ele não poderia usar aquilo. Porém, ele mandou o soldado calar a boca e vir rapidamente cobri-los com a sua capa, e ele obedeceu rapidamente, não sendo bobo. E o pirata, que era o dono daquela região, vendo então que os Ifels estavam ali, ele achou que realmente era algo muito importante que não poderia ser visto. Então, eles simplesmente pensaram que eles vieram matar Palmik, sabendo que ele era o Rukandel, então eles se meteram num grande problema, e definitivamente todos iriam morrer. Então ele mandou que todos fechassem os olhos, e muito bom para ler o clima. Então Jin começou a perguntar o que era aquilo, e ele disse que na verdade era algo que seu clã tinha dado a ele um tempo atrás, e era o sangue de inúmeros, perguntando se Jin sabia o que era aquilo. E realmente aquilo era algo que fundou o reino sagrado de Valhalla. Era basicamente o deus de esperança que havia sido aniquilado em um certo evento. E Inúmeros deixou 8 lágrimas e 100 gotas de sangue enquanto era destruído. E as lágrimas chegavam a reviver os mortos, e o sangue curava qualquer doenças e feridas em um instante. E naquela época se tornou algo grande e interessante do público, e era um objeto que ninguém ousava. E grandes facções como os Ifels foram desesperadamente procurar por elas, e agora se tornaram os legados de um deus que só passou por lendas. E realmente ele perguntou se ele iria usar isso em Dante e Hairan. Jin, porém, começou a dizer que era por isso que ele precisava manter aquilo em segredo, porque os Ifels
e o Hiram não tinham um relacionamento ruim. Perguntou por que ele passaria por isso tudo por ele. Então ele disse que Jim entendia, já que se eles perdessem um igual a ele, seria tão triste quanto perder um amigo. E nesse momento, ele começou a usar aquele poder mágico e simplesmente o garoto começou a ser curado, não só os órgãos como a pele e também os ossos, e literalmente a doença dele também foi curada. E basicamente Dutch Hiram foi salvo mais uma vez, só que dessa vez pelo Beradin Zifel. E após isso ele perguntou o que estava acontecendo. Beradin ficou muito feliz porque não aconteceu nenhum efeito colateral. Então ele perguntou o que estava acontecendo a Beradin Zifel. Ele disse que usou o sangue de Inúmeros e reviveu ele, que estava quase morto, em um instante. Perguntando a Beradin o que ele tinha feito para usar algo tão importante quanto isso. Então ele disse a Dante e a Jim que o preço por usar o sangue de Inúmeros era enorme e que eles sabiam disso. Então ele iria gostar de alguma coisa para retribuir esse favor. E Jim então percebeu que era realmente muito caro e ele era um Zifel. Então ele começou a se perguntar o que ele iria pedir. Então ele disse primeiramente a Jim que ele iria comprar uma bebida depois de eles acabarem ali, dizendo que dessa vez ele iria ficar por perto e também ele não iria aceitar uma resposta como não. E nesse momento Jim começou a rir muito. Beradin continuou dizendo que iria ver ele por aí e que não deveria fingir que não o conhecia quando o visse. E realmente achava que Beradin Zifel era um idiota, mas agora parecia que ele era um idiota bem legal.